O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Saindo dali, atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse, porque estava instruindo seus discípulos. Dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e uma vez morto, depois de 3 dias, ressuscitará. Eles, entretanto, não entenderam o que dizia e tinham medo de interrogá-lo. Chegaram a Cafarnaum. Em casa, Jesus perguntou-lhes: o que estáveis discutindo no caminho? Eles, porém, ficaram calados, porque no caminho discutiam quem seria o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Em seguida, tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse-lhes: quem acolhe em meu nome uma destas crianças, é a mim que acolhe, e quem me acolhe, não acolhe a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos faça homens e mulheres dispostos a seguir Jesus em tudo, até mesmo em se humilhar para se colocar a serviço de Deus, a serviço dos menos favorecidos. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, este Evangelho nos chama a uma atenção assim especial com a nossa conduta, com a nossa forma de viver, com a nossa forma de nos comportar. Olha, Jesus tinha uma atividade assim muito intensa. Estava numa comunidade, ia para outra, estava no meio da multidão, ia para outra, e aí era, não é assim, muito agitado o seu dia a dia. Mas Jesus, em determinados momentos, ele se afastava, ele se reunia com os discípulos para instruí-los. Olha, que eu penso no nosso corre-corre, neste nosso mundo agitado que nós vivemos. Olha, que nós não temos tempo, ou melhor, não é? Na realidade, nós não arrumamos tempo, nem às vezes para nós mesmos. Olha, o que não diria, né? Para a família, para os filhos, para os pais, não é? Para a esposa, para os filhos. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus havia descido, não é? Lá do Monte Tabor, havia curado aquele surdo mudo, e agora ele está aqui, não é? Chegando a Cafarnaum, e quando ele chega lá em Cafarnaum, os discípulos, ele pergunta, né, para os discípulos o que eles estavam discutindo. E no caminho, na realidade, eles estavam discutindo quem seria o maior no reino de Deus. Coitados, né? E coitado de nós, muitas vezes, que ainda não entendemos a missão. A gente, não é, convive com Jesus, vai à missa, participa, faz as nossas orações, não é? Tem momentos aí de retiros, ECC, EJC, EAC, Movimento de Maria, enfim, não é? A gente tem sim muitos momentos de encontro com Jesus, mas parece que a agitação do dia a dia não nos faz perceber o verdadeiro sentido da vida. E Jesus já nos dá aqui, logo no início, não é, do Evangelho, o verdadeiro sentido da vida, quando ele fala, não é, que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão,
ele será perseguido, será injuriado, vai cuspir nele, vai escarrar nele, vai crucificá-lo, mas a verdade é que no terceiro dia ele vai ressuscitar. Os discípulos não entenderam que é esta a missão, e nós muitas vezes não entendemos que é esta a missão. Aquele que achar que é o maior, que se coloque a serviço. E o exemplo está aqui do próprio Jesus. Jesus foi o que primeiro, sendo o maior, se humilhou, se fez um de nós, se fez homem, se colocou a serviço, foi de fato rejeitado, como é rejeitado até hoje por parte de muitos. Mas, meus queridos, se nós queremos alcançar a ressurreição, nós temos que seguir este exemplo de Jesus. Nós temos que segui-lo. Se ele por primeiro se humilhou, o que será de nós? Pela nossa soberba, pela nossa vaidade, se nós não nos humilharmos, o que será de nós? Se nós não seguirmos o exemplo de Jesus, meus queridos, com certeza não vamos alcançar a vida eterna. Não vamos alcançar a vida eterna. Olha que Jesus está pedindo, para que nós sejamos como as crianças. As crianças são humildes, são alegres, muitas vezes brigam entre si, mas daqui a pouco já fazem as pazes, não guarda rancor, não guarda ódio. Se um coleguinha está precisando de um pedacinho de bolo que ele está comendo, ele dá sem constrangimento. Olha, brincam juntos. Ô meu amigo, ô minha amiga, ô meu irmão, ô minha irmã, nós precisamos ser, como as crianças, humildes, dedicados, dispostos, alegres, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tormentas, porque Jesus, diante de tudo isso, continuava ali firme na missão, porque o principal, o pano de fundo era nos salvar, era nos libertar, e assim também, meus queridos, o que nós precisamos não é alcançar o primeiro lugar ou o segundo lugar, olha, que meu filho, um sente à tua direita e outro senta à tua esquerda. A mãe de João, a mãe de Tiago, que também, coitada, talvez influenciada pelos filhos, esperava um Jesus triunfalista, um Jesus rei, um Jesus, triunfal ele foi. Rei ele é, mas não é esse reinado aqui, de ostentação, de luxo, de posição social. Não, meus queridos, não. Vamos nos dedicar assim com humildade à nossa missão de batizados. Vamos seguir o exemplo de Jesus, nos colocar a serviço por primeiro, diante das necessidades dos menos favorecidos. Que assim seja. Amém. Olha, meus queridos, só para dizer para vocês, muitas vezes a gente vê uma senhora querendo atravessar a avenida, vamos estender a mão e atravessá-la. Muitas vezes a gente vê pessoas querendo nos ouvir ou querendo que nós a ouvíssemos, Vamos dar atenção a essas pessoas. Muitas vezes as pessoas nos procuram, não somente para pedir, mas porque elas querem um momento de carinho, um momento de atenção, São pequenos gestos que vai nos conduzir à vida eterna. Amém. Só em ti